Glórias a Deus. Eu sei que você já está nesse espírito de adoração, não é? O Alessandro estava aqui louvando com o Jário, eu estava ali atrás. Estava orando, adorando e me lembrando, né? Quando nós estamos aqui reunidos. Eu sei que você também está com saudade desse momento. Mas em breve, nós cremos no nosso Deus, que tudo isso vai passar. Há um novo amanhã preparado para nós, um amanhã de glória, um amanhã de bênção, um amanhã de vitória. Eu quero que você, nesse momento, convide pessoas para participar dessa live, porque a palavra que Deus tem para abençoar o seu coração, tem também para abençoar o coração de outras pessoas. Nós vamos falar sobre o Salmo 91, e com certeza Deus tem algo muito importante para falar a todos nós, a partir da análise desse Salmo. Talvez você esteja pensando em alguém aí agora, o Espírito Santo te levou a lembrar de alguém, que você possa convidar, e que assim esteja aflito, esteja desgastado pela situação. Esse salmo fala de descanso, e você conhece pessoas que precisam descansar em Deus. Olha, quem sabe não é esse momento de você poder atuar pela ação do Espírito Santo e abençoar. Convide alguém aí, peça para fazer parte desse momento de ministração, porque Deus quer abençoar a nossa vida. Amém, queridos? Deus nos quer abençoar. Gravamos aqui no instante uma mensagem maravilhosa, falando sobre o medo, vencendo o medo. Você vai poder receber a ministração dessa palavra a partir das 18h30 no nosso canal do YouTube, IBPaz Salvador. Então você pode entrar lá e convide pessoas também para estar ouvindo essa mensagem. A partir das 18h30 ela estará disponibilizada no nosso canal de YouTube, e você já pode então estar visualizando. Mas que bom que estamos aqui nessa manhã de bênção, nessa manhã de vitória, nesse dia agraciado pela presença do Senhor. Vamos abrir a palavra de Deus. Abre aí no teu aplicativo, na tua Bíblia impressa, mas não deixe de estar manuseando a sua Bíblia. Eu te incentivo a ter uma Bíblia impressa e fazer uma leitura diária desta Bíblia. E você então pode anotar todos os textos os quais o Espírito Santo fale mais ao seu coração naquele momento. Sabe que quando depois você vai lendo e vai lendo e vai lendo e vai grifando, de repente você quer voltar àqueles textos, então você rapidamente vai ali e acha, e aquilo te edifica, aquilo te abençoa, aquilo te fortalece na fé. Então é muito importante que todo cristão precisa saber manusear a Bíblia, todo cristão precisa ter a Bíblia no coração, na mente, não só quando aqui você está na igreja, ou no momento de uma live como essa, abrir aí, olha, o pastor disse aí, ou o mensageiro, um texto, vamos aqui acompanhar. Não, faça da leitura da Bíblia uma coisa constante na sua vida, né? Medita na lei do Senhor de dia e de noite. Agora eu vou compartilhar contigo Salmo de número 91. O versículo de número 1 diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Olha que coisa maravilhosa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Agora, imagine que nós estamos em um tempo em que estamos passando por uma adversidade muito grande através dessa pandemia, que tem trazido insegurança, não é? Pesares no coração de todos nós. Agora, imagine se você comprasse uma casa, assim, em um condomínio desses super sofisticados, condomínio de luxo, com todo o aparato tecnológico, toda a segurança ali, e você então compra ali uma casa, vai habitar nela, está passando por esses dias. Eu te pergunto, você estaria se sentindo completamente seguro? Eu creio que não. Eu creio que você não estaria se sentindo completamente seguro, nem estaria descansado. Por quê? Porque nós sabemos que este inimigo invisível, que é o vírus da Covid-19, ele tem o poder de alcançar através de qualquer contato e tal, enfim. Então, não dá para se sentir muito seguro. Agora, deixa eu te trazer uma informação que talvez você não saiba. Você sabe que o Salmo de número 91 provavelmente foi escrito por Davi,
E é possível, bem possível, que ele tenha sido escrito por Davi na época em que Israel passou por uma peste, por uma praga que dizimou 70 mil homens. Imagine você, que coisa, não é? Então, há uma hipótese muito forte de que ele tenha escrito esse salmo e o tenha escrito nesta época. Agora eu vejo um homem aqui, olha que interessante, né? Que atesta estar completamente descansado e se sentindo protegido. Mas não era porque ele estava no templo onde estava a Arca da Aliança, lá em Jerusalém, ou porque ele escolheu um quarto, um espaço bem guardado no seu castelo, no seu palácio. Disse aos guardas: fiquem aí na porta para que nenhum mal me alcance aqui. Nada disso. É porque ele se abrigou em um lugar onde ele nomeou de o esconderijo do Altíssimo. Isso nos fala sobre a presença de Deus. Não é um espaço físico, mas é um lugar onde a presença de Deus está, aonde você alcança a presença do Senhor. Nessa mensagem, vamos analisar este salmo, dividindo-o em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar sobre as palavras do salmista, que são declarações de bênçãos aos que habitam no esconderijo do Altíssimo. E depois, então, eu vou falar sobre as promessas daquele que é o refúgio e o esconderijo dos que habitam em sua presença. Queridos irmãos, o salmista, ele encontra descanso, ele encontra abrigo na presença de Deus. E agora o desejo do seu coração é que outros encontrassem este mesmo descanso, este mesmo abrigo, esta mesma condição de apaziguamento dos seus corações, assim como ele havia encontrado. E suas palavras trazem declarações de bênçãos divinas, que o Senhor destinou àqueles que fazem dele, o Deus bendito, o seu refúgio, o seu descanso. Então eu quero falar um pouco sobre essas bênçãos, essas declarações de bênçãos, que são trazidas pelo salmista. Preste bem atenção, no versículo de número 1, ele está dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. A primeira bênção aqui declarada é o descanso da nossa alma. Uma alma aflita, uma alma cansada, uma alma atribulada, ela tem o potencial de afetar toda a nossa vida. Ela tem um potencial de nos oprimir. Queridos, Deus nos está chamando para o alívio de nossa alma, para o descanso da sua presença. E a presença de Deus, ela traz esse descanso. Eu creio que todo verdadeiro cristão tem a experiência de que assim o é. Por quê? Por certo, quando nós nos enveredamos no caminho da oração e entramos na presença de Deus, por mais cansada, por mais atribulada que a nossa alma esteja, nós sentimos a renovação de nossas forças e o alívio das nossas tensões. Você já teve essa experiência com certeza, como um verdadeiro, como um genuíno cristão. Entrou na presença de Deus com a sua alma pressionada pelas tensões, cansada, abatida, e você começa então ali na presença do Senhor a derramar o teu coração, e o descanso vem à tua alma, o Senhor alivia os teus fardos, o Senhor te faz lembrar da sua grandeza, do seu poder, do seu amor para com a sua vida. Isso produz um alívio e um imediato descanso, e você sai daquele lugar de intimidade com Deus, com a sua alma aliviada. O que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa sobre a bênção, descansa sob a graça do Altíssimo. Você tem se refugiado na presença de Deus?
Você tem procurado esta presença, porque se você tem procurado, eu tenho uma absoluta certeza de que a sua alma não está atribulada, de que a sua alma não está oprimida pelas circunstâncias dos dias atuais. Deus tem alívio para aqueles que se refugiam nele. Mas também encontramos aqui o versículo de número 3, que diz o seguinte: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Temos aqui declarada a bênção de que podemos crer que Deus nos livrará daquilo que poderia ser fatal a nós, que tem o potencial de produzir morte. De fato, quem crer tem essa consciência, essa condição em si. A fé é uma bênção concedida aos que amam a Deus. A fé é uma bênção concedida aos que buscam a Deus para se refugiar nele, irmãos. A fé não é algo pequeno, é algo extraordinário. A fé nos eleva como um elevador à presença de Deus. Ela nos projeta a um âmbito, uma dimensão completamente diferenciada. Ela é uma bênção para a tua vida. Quanto mais você edifica a sua fé, mais você se fortalece, mais você avança, mais você tem o ímpeto de ir adiante, porque você está embasado em uma convicção profunda, não de coisas que são vistas por você, mas a tua certeza é que estas coisas que momentaneamente você não as vê, você as alcançará, porque você busca a presença de um Deus que tem um poder de chamar à existência aquilo que ainda não existe. A fé é uma bênção na nossa vida. A fé nos leva a ver um amanhã vitorioso. Isso não é triunfalismo, não é a teologia de triunfalismo, isso é palavra de Deus. Nós triunfamos de fato em Cristo Jesus, isso é a palavra de Deus. E quando nos movemos pela fé, está escrito que o justo viverá pela fé. Quando nos movemos pela fé, nós alcançamos a bênção da renovação de nossas forças, a partir daquilo que cremos, não daquilo que vemos, porque aquilo que nos envolve, aquilo que nos enxergamos, aquilo que está em nosso entorno, muitas vezes traz opressão, traz temores, mas a fé nos dá a condição de projetar a nossa visão além das circunstâncias que estão ao nosso entorno. E o que é que nós temos enxergado nesses dias? Será que você só tem enxergado coisas ruins? A tua fé te dá a capacidade de ver aquilo que está à frente. Eu creio que Deus vai produzir um avivamento a partir dos fatos desses dias. Eu creio que esta permissão em cumprimento profético à sua palavra, ela não é uma finalidade em si mesma, mas ela promoverá um tempo novo para todo aquele que é fiel. Eu acredito que a igreja do Senhor está se voltando para orar mais, para buscar mais a Deus, refletindo sobre o seu comportamento. Pelo menos todo cristão fiel, ele deve ter esse sentimento no seu coração. Eu acredito dessa forma, e que isso vai produzir avivamento às nossas vidas. Nós estamos repensando as nossas atitudes, repensando também a condição das pessoas que estão aí fora. Precisamos nos lembrar que precisamos ser movidos por compaixão a estas vidas que perecem nas trevas exteriores. Queridos, pior do que qualquer coronavírus é partir daqui sem Jesus, por qualquer coisa que leve alguém à morte. Se essa pessoa não tiver a Cristo no seu coração, ela estará irremediavelmente perdida, e nós não podemos estar desconectados dessa realidade. Nós precisamos nos lembrar de que essas pessoas precisam ouvir o Evangelho, e a nossa fé nos faz ver que Deus está produzindo um momento e um ambiente propício à mensagem do Evangelho, para que essa chegue e penetre nos corações. Então agora, você pela fé, você já vai profetizar de que você vai alcançar muitas vidas para Cristo, de que você vai ser um instrumento nas mãos de Deus para ganhar a sua família, os seus amigos, os seus colegas. Olha que coisa. A fé nos leva a ver além daquilo que está ao nosso entorno. E você é alguém que recebeu a bênção da fé para viver na presença do Senhor.
Mas uma terceira bênção que eu quero compartilhar contigo, declarada pelo salmista, é que Deus não só nos livra do mal, mas também do medo de que o mal nos alcance. Não deixe o medo, o pânico, o desespero roubar a tua paz. Lembra que o Espírito Santo, quando nós o buscamos, ele vem à nossa vida. Ele é um cirurgião com um bisturi na mão para arrancar o medo, o pânico, o terror dos nossos corações, para que tenhamos plena paz em Cristo Jesus. Lembre-se sempre disso. O Senhor, Ele traz paz ao nosso coração para nos livrar do medo do mal. Está escrito nos versículos 5 e 6, não terás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia, não terás medo. Então nós estamos compreendendo que Deus não nos livra só do mal, Ele também nos livra do temor do mal, do medo do mal. Isso é uma grande bênção para as nossas vidas, irmãos, porque nós sabemos que às vezes o medo se apresenta como uma sombra, ele vem e produz angústia em nosso coração, ele vem e produz pesares, opressão às nossas vidas, mas existe aqui uma bênção declarada pelo salmista, a bênção de que Deus nos vai livrar do poder do medo, da opressão do medo, do mal que é o medo. Aleluias. Uma outra bênção declarada pelo salmista vem em forma de distinção entre aquele que confia e o que não confia no Senhor. Os versículos de número 7 e 8 diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti, ou tu não serás atingido, em outras traduções. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Deus está estabelecendo uma distinção. O salmista declara esta bênção, está dizendo a todos nós, Deus fará distinção entre aquele que o busca como refúgio para a sua vida e o que não busca. E que estão confiadas as pessoas, nesse tempo de pandemia, num avanço científico que pode trazer uma cura através de medicamentos que estão sendo aí testados, no avanço científico que pode trazer a produção de uma vacina. Tudo isso é importante, mas eu vou dizer uma coisa para você: nós estamos confiados em Deus, nós estamos esperando nele, porque sabemos que Ele pode nos livrar de todo mal. Esta é a convicção que tem que estar no nosso coração, e esta é uma bênção sobre nós, a bênção de que Deus faz separação entre o que confia e o que busca Ele, e o que não busca. Não é que Deus não deseja abençoar a todos, é que a incredulidade tem limitado o agir de Deus. A falta de convicções profundas da existência de Deus e do desejo de Deus de se manifestar abençoando as vidas, tem limitado o agir de Deus neste mundo. Mas nós somos crentes na palavra, irmãos, para crermos que o nosso Deus está agindo em nosso favor. Declara isso: Deus está agindo em meu favor. Vocês têm procurado a face do Senhor e o Senhor tem te abençoado. Coisa maravilhosa. Em meio a pragas e catástrofes, o fiel será guardado por Deus. A fidelidade de Deus é infinita. Ele não te abandonará, Ele não se esquecerá de ti. Mas ainda temos nos versículos de 10 a 13, uma bênção maravilhosa aqui para compartilhar com vocês. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. A bênção desce dos céus com uma missão específica. São os anjos de Deus que vêm para nos proteger. O que o salmista está dizendo aqui é que Deus tem ordenado a estes seres celestes
que venham e atuem em nosso favor. Você não está desamparado, mesmo quando você não consiga enxergar com os teus olhos naturais amparo ao teu lado. Em situação, em circunstância nenhuma estamos sós. Primeiro porque temos a presença de Deus pelo Espírito que habita em nós, mas também nós temos da parte de Deus a proteção divina. Salmo de número 34, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Aí faz um desafio para mim e para você. Olha que desafio: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado os que nele confiam. Oh, glória a Deus, maravilhosa a bênção de Deus para as nossas vidas. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor. A igreja não está desprotegida, a sua casa não está desprotegida, a sua vida não está desprotegida. O Senhor peleja em teu favor. Então estas foram as declarações de bênçãos proferidas pelo salmista para aqueles que buscam a Deus como refúgio, para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo. E como eu falei, esse esconderijo não é um lugar físico, mas é um lugar onde você busca a presença de Deus. Este pode ser o teu quarto, a tua casa aí. Você está de quarentena, mas você tem um refúgio espiritual, em que você busca a presença de Deus, e é onde a presença de Deus se revela de uma maneira tão tremenda à sua vida. Mas como eu disse, em segundo lugar, eu quero falar sobre as promessas daquele que é o refúgio, o descanso, dos que habitam em sua presença, a saber, o nosso Senhor. Bendito seja o seu santo nome. E há alguns versículos aqui que trazem promessas extraordinárias. No versículo de número 14, eu quero começar a dizer a você o seguinte: ele está aqui apontando para um grupo de pessoas específicas, aqueles que se achegaram a ele com amor, porque tão encarecidamente me amou. Deus conhece os corações e as motivações dos corações. Ele sabe fazer a distinção entre aqueles que se aproximam dele por curiosidade, que se aproximam dele por mero interesse, que se aproximam dele por religiosidade, e aqueles que se aproximam dele porque o amam. Se você ama a Deus, Deus sabe disso. Se você é motivado pelo amor a Deus, naquilo que você faz, Deus conhece essa verdade no seu coração. Agora, ele está então aqui trazendo promessas àqueles que se refugiam nele, porque ele sabe que estes o amam. Então ele começa a falar acerca dessas promessas. Sabe que alguns estudiosos creem que aquilo que ele está falando, ele está dizendo aos seus anjos, aos anjos aos quais ele deu ordem ao nosso respeito. É como se ele estivesse dizendo: desce e os guarda. Desce e cerca a vida deles com livramento, não é? Isso é uma hipótese, mas o que importa é que Deus está destinando promessas a mim e a você, e nós precisamos nos apropriar dessas promessas. As promessas existem para que nós tomemos posse delas. Essas promessas não estão aqui para ilustrar a palavra, para tornar a palavra mais palatável, mais desejável, não. Elas são verdadeiras, e elas são destinadas a um povo que crê, que ama a Deus, que busca a presença de Deus. Se você faz parte disso, vamos ver aqui as promessas que o Senhor tem para nós nesse salmo, promessas maravilhosas. No versículo ainda de número 14, ele tem uma promessa de nos livrar, e eu quero dizer que esta é uma verdade que já se estabelece em nossas vidas. Nós recebemos livramento de Deus em todo o tempo. E você quer saber de uma coisa? Na maioria das vezes, Ele nos livra da adversidade, Ele nos livra dos problemas, mas em outras vezes, Ele nos livra na adversidade e no meio dos problemas. Ele entra para dar livramento. Sadraque, Mesaque e Abednego não foram livres de entrar na fornalha ardente, mas lá, em meio àquela fornalha, o Senhor os livrou. Da mesma forma, Daniel, ele entrou na cova dos leões, mas não estava só, porque o Senhor estava com ele. O Senhor
o abençoou naquele lugar. O Senhor foi com ele naquele lugar. Então, em muitas ocasiões, Deus nos livra da prova, mas em outras, Ele nos livra na prova. Ele nos dará também resposta, Ele trará resposta às nossas orações e nos honrará. É o que está escrito no versículo número 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o honrarei. Deus nos dá resposta de oração quando nós o invocamos, e Ele responde com livramento, com proteção, com provisão, com amparo e com tantas outras bênçãos. Agora eu quero perguntar algo a você: não é esta uma grande honra para nós, de sermos ouvidos e atendidos por Deus? Quem somos nós em relação a este ser criador de todas as coisas? Mas até o diabo, o nosso adversário, sabe que Deus nos honra quando nos responde, quando nos atende, quando nos assiste. Você está sendo honrado por Deus hoje, porque Ele tem ouvido as tuas orações e te abençoado. Versículo 16, estamos caminhando para o fim já, queridos. Ele nos saciará com longevidade. Está escrito aqui que o número dos nossos dias Ele cumprirá, mas não se trata apenas de viver muitos dias sobre a terra, mas de vivê-los na presença de Deus, porque o que nos sacia não são os muitos dias que vivemos. Há pessoas de muita idade que não se sentem saciadas na vida e gostariam de viver ainda muito e muito mais, mas a presença de Deus nos sacia de tal forma, queridos, que nós queremos estar sempre na presença de Deus, mas não precisa ser só neste plano terreno. Podemos partir daqui e estar com Ele para todos sempre, eternamente. Então Ele vai cumprir o número dos nossos dias e Ele vai nos saciar com longevidade, por causa da sua presença em nossa vida. Por fim também, Ele diz o seguinte: e lhe mostrarei a minha salvação. Nós, o seu povo de agora, temos visto a salvação do Senhor. E por que temos visto a salvação do Senhor? Porque temos encontrado a Jesus e Ele é a salvação enviada por Deus. Jesus é esta salvação. Em um texto de Lucas, capítulo 2, versículos de 28 a 30, temos uma fala de Simão, um velho homem de Deus que morava em Jerusalém. Então Jesus, como bebê, foi levado ao templo para ser apresentado. Ele toma Jesus nos seus braços e ele diz o seguinte: ele tomou nos seus braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despedes em paz o teu servo segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. Ele olhou para Jesus e ele declarou estas palavras, mesmo Jesus sendo um bebê. Ele foi tomado pelo Espírito Santo e declarou a verdade divina. Estas coisas são maravilhosas, são promessas maravilhosas. Mas eu quero te perguntar nesta manhã, para encerrar essa mensagem: você tem se apropriado delas? Você tem crido e tomado posse delas? Você tem tomado posse delas? E a você, meu amigo que nos ouve nesta manhã, eu quero te perguntar também. O Senhor está te convidando a viver num ambiente de descanso e de paz na sua presença. É tempo de você ter uma decisão e receber a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Deus te está convidando para habitar no seu esconderijo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Que Deus te abençoe. Amém.